O dente de leite do meu filho caiu e o permanente ainda não nasceu. Tá demorando demais. O que será que aconteceu? Olá, meu nome é Gabriele Gironi, sou dentista aqui da Clínica Uramax e hoje vamos conversar sobre um tema muito perguntado aqui no consultório. Por que os permanentes estão demorando demais para nascer? Uma das causas dessa demora do permanente erupcionar, ou seja, dele aparecer na boca, é por conta da perda precoce do dente de leite, o dente descido que a gente chama, tá? Então essa perda precoce, ela pode ser por conta de inúmeros fatores. Um dos fatores é por uma cárie, essa cárie estava muito profunda, acabou chegando no canal e o dente teve que ser extraído, estava com alguma infecção, ou até mesmo por um trauma, né? Aqui nessa região da frente acontecem muitos traumas. As crianças acabam batendo, caindo, bate o dente e por conta disso o dente de leite ele pode sofrer uma reabsorção da sua raiz antes do tempo. Ou seja, o processo que o dente de leite ele sofre para cair da boca é adiantado e o permanente não consegue acompanhar esse caminho. Que o dente de leite, conforme ele fosse, a raiz dele fosse se reabsorvendo, o permanente deveria estar logo em seguida. E ele muitas vezes não está por conta desse adiantamento. Outra causa da demora, né, do permanente aparecer pode ser por conta de uma anquilose do dente de leite. O que é isso? É um processo na qual o dente de leite é ligado, a raiz do dente de leite é ligado ao osso. Então não existe ligamento periodontal, todo ligamento periodontal ele é calcificado. Então o dente de leite ele fica meio que preso na boca, tá? Como que a gente consegue observar se existe a presença de anquilose em um dente? Normalmente acontece com os molarzinhos do fundo, tá? Muitas vezes a gente consegue detectar a anquilose através de uma radiografia panorâmica ou uma radiografia periapical. Normalmente esse dente ele tá em desnível com os outros dentes também, a gente vê que ele é mais baixo. Por quê? Como ele tá diretamente ligado ao osso, se ele sofrer muito impacto, né, pode causar uma fratura ali da raiz. Então esse dente normalmente fica em desnível também, é um dos sinais que a gente vê. E aí por conta dessa anquilose, como ele tá ligado ao osso, ele é um dente que pode ter dificuldade de cair sozinho. E aí o permanente acaba demorando para nascer ou não consegue nascer. E aí precisa muitas vezes extrair esse dente para o permanente conseguir aparecer na boca. Outro fator que pode aí determinar esse atraso na erupção do permanente é a fibrose gengival. Principalmente aqui nessa área superior, a gengiva ela é bem grossa, firme, fibrosa, mais rígida. Então o permanente precisa fazer mais força para poder ir romper essa gengiva, para poder aparecer na boca, né? E essas fibras gengivais, às vezes elas se tornam tão rígidas que o permanente acaba não conseguindo ir romper. Em casos específicos, nós sim solicitamos um procedimento cirúrgico, que é um corte da gengiva, né? Que pode ser a ulectomia, que é um corte um pouquinho maior, ou a ulotomia, tá? Que é somente um corte da gengiva para que esse permanente termine aí de aparecer na boca. Mas isso é quando ele já tá ali bem perto, a gente consegue até sentir ele, detectar, tá? E são casos bem específicos. Por quê, doutora? A gente solicita esse procedimento quando, por exemplo, a raiz do dente permanente ela já está quase sendo toda formada lá dentro do osso. Então, quando a raiz ela já está toda sendo formada dentro do osso, ela não tem mais força de erupção. O que dá o permanente a força dele nascer é enquanto a raiz está sendo formada, ele está tendo força de erupção. Depois que terminou essa formação da raiz, o permanente perde muita força, praticamente toda a força. E aí, por isso que a gente precisa primeiro solicitar uma radiografia para verificar como que tá essa raiz e a real necessidade desse procedimento. Muitos pais acham que tá demorando para nascer, então vamos lá cortar a gengiva para esse dente descer logo. Não é bem assim, precisa ser diagnosticado, avaliado o caso para ver a real necessidade disso. E talvez também pedir os exames complementares, radiografias.
Em casos raros, né, o permanente demora a nascer porque existe presença de dentes supranumerários, ou seja, dentes a mais que estão lá dentro do osso, né, e acabam impedindo essa erupção, ou a presença de alguns cistos de formação, tá? Não são cânceres, né? São malformações ali na região bucal que podem também estar causando essa demora da erupção. Mas tudo isso a gente consegue detectar através de uma radiografia, tá? Mas normalmente esses casos são casos mais raros, casos mais específicos. O que eu recebo muito no consultório normalmente são os dentes da frente, né? Tanto os inferiores quanto os superiores, que às vezes demoram meses, demoram 1 ano para ele poder vir. Mas se tiver tudo dentro da normalidade, tanto na radiografia quanto na boca, não se preocupe, pai, não fique ansioso, né? A gente tem que entender a história daquele dente, por que aquele dente caiu um pouco antes do tempo, né? Por exemplo, pacientes muito pequenos que acabam perdendo o dente da frente com 3 anos. Esse dente da frente, ele vai demorar mais para nascer o permanente, porque vai se formar osso naquela região, vai se formar uma gengiva bem fibrosa, o permanente vai ter que rasgar bastante tecido para conseguir aparecer na boca, tá? Mas tudo isso precisa ser diagnosticado por um profissional que já tem conhecimento, já tem experiência na área. Se você tiver alguma dúvida sobre o que está acontecendo, por que a demora desse permanente, não deixe de procurar um profissional capacitado, um dentista que já tem experiência para poder te dar todas as orientações e quais serão os próximos passos. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, sobre esse tema, deixe nos comentários. Também entre lá no nosso Instagram, @oramaxclínica. Lá eu posso tirar as dúvidas também pelo direct e fazer algumas orientações que estão dentro do meu alcance. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo!